Ora, bem-vindos à pós-conversa aqui com o JM Trevisan. E olha, começa já. JM Trevisan, o que é que o JM significa? Eu sei que é É José. José Mauro, cara. José É José Mauro. Mauro. É. As pessoas acham que é João Mauro, eu não sei porquê, cara. Uau. As pessoas Ah, sempre chutam João. isto é. Mas é José Mauro por causa de um escritor. Os meus pais gostavam Uhum, muito de um escritor chamado José Mauro de Vasconcelos aqui no Brasil. uhum. E aí me deram o nome de escritor e eu virei escritor. Olha só. Que é curioso. Uau. É. Uau. Achas que. Não, mas eu acho durante a tua vida e a tua educação, os teus pais direcionaram-te para a escrita ou foi por acaso? Não, cara, meu pai sempre me incentivou. Uhum, Assim, eu lembro sempre de querer ler história em exato. quadrinhos, pedir, meu pai sempre comprou, e assim, todas as coisas que eu quis fazer em termos artísticos, eu sempre fui incentivado. É que o meu falecido pai, ele foi cantor Uhum, no final da década de 60 aqui no Brasil. Mas ele não foi cantor famoso nem nada, era daqueles exato. cantores que estavam lutando pra tentar alguma coisa. Uhum, Só que meu pai casou muito cedo, e assim, eu tenho quatro irmãos, e aí uma hora pesou, ele teve que parar. E aí exato. acho que muito por isso ele me incentivou, eu acho, por entender como é isso, de ter vontade de fazer algo mais artístico, ele sempre, porque eu desenho também, desenho muito pouco, Uhum. mas quando eu era criança eu achava que eu sabia desenhar, e aí ele me colocou em curso e tal. E aí, cara, sempre que eu quis fazer alguma coisa, e leitura e tudo, sempre tive incentivo. Oh, isso é fascinante, hein? Curioso. Quase que parece destino, Trevisan. Olha, É, eu nem te perguntei isto. Tive-te o programa todo a chamar Trevisan. Supostamente é aquilo que te chamam, certo? Ou que tu preferes que te chamem. Ou é sim, José? sim. Não, não, Não. não. Ok, pronto. Puta, eu não. Cara, assim, ó, não é nada contra os Josés, porque eu sei que Portugal tem muito José. Apostei muito. Mas, mesmo porque José era o nome do meu avô paterno. Mas Uhum. eu nunca gostei de José, cara. Só José. Assim, ó, José não, José Mauro, talvez. Tipo, Trevisan é o Mauro é melhor. o. Mauro é o que as pessoas. Meus amigos íntimos me chamam, mas Ok. meus amigos mais íntimos me chamam de careca mesmo. Careca! E. É que tu Careca. tens aí. Eu reparei que tu tinhas qualquer coisa de Doutor Careca, não é? Nos teus streams. Sim, sim. Foi uma brincadeira que a gente fazia antes. Mas aí meus amigos acabaram pegando, a gente tem apelido e tal. E aí minha esposa me chama de Mauro também, porque eu tive que obrigar ela a chamar de Uau! Mauro, porque quem me conhece como Trevisan é normalmente quem chegou até mim por causa do meu trabalho com RPG e porque eu assino o JM Trevisan. E a minha esposa, ela já era fã de Tormenta ah, quando ela tinha 15 anos, muito antes da gente se conhecer. Uhum. Então ela me conhecia dos textos, né? Então quando a gente começou a namorar, ela me chamava de Trevisan, e eu falei pra ela, assim, meu, você para de me chamar de Trevisan, porque a gente tá namorando, para, me chama de Mauro. Exato. Agora, existe um grupo de pessoas na minha vida que a vantagem, o privilégio de me chamar de Zé. Que é Oh! só o pessoal com quem eu estudei no ensino médio. E aí esses podem me chamar de Zé, porque foi na época pegou, e, enfim. Mas é só eles. Qualquer outra Ok. pessoa eu ficar. Vou continuar a chamar de Trevisan porque acho É muito bom. pausado. É muito fixe. Olha, diz-me uma coisa. Tu estás há 20 anos junto com um grupo a construir comunidade, a construir uma indústria de RPG no Brasil. 25 na Há verdade. 25. 20 anos é só de Tormenta. Exato. Pois, e os anteriores do Dragão Brasil e etc. Então, há 25 anos tu tens essa experiência de construir uma indústria, não é? E a comunidade. Nós aqui em Portugal não temos indústria de RPG. Estamos a tentar construir. O que é que nos podes dizer para nós arrancarmos? Ou quais são, se há procedimentos, se há atalhos, se há dicas, pá, qualquer coisa. Estamos aqui de olhos e ouvidos abertos. Cara, eu acho que assim. Eu acho que é mais fácil hoje do que era antes, sabe? Porque quando a gente começou, você dependia de ter
uma publicação impressa como era Dragão, né? Exato. E você conseguir espaço numa publicação impressa era muito difícil, porque você precisa ter uma editora que estivesse disposta a investir, Yeah. e não era um investimento baixo. Enfim, a produção editorial mesmo, impressa, ela é muito complicada. E hoje em dia a gente tem a internet, cara. Não tem nada que impeça, na real. O que você precisa ter é alguém que mande. Você precisa ter alguém que mande e pessoas dispostas a obedecer, entendeu? No sentido de coordenar um projeto, sabe? Então, as pessoas que eu comando, entre aspas, na Dragão Brasil, tipo, não quer dizer que, quer dizer que eu seja absurdamente melhor que todas, e todas elas sejam inferiores a mim. Não é uma questão disso. É questão que um projeto não anda se alguém não mandar, se alguém não coordenar, entendeu? Então, talvez fosse o caso de juntar... Cara, você não precisa de muita gente hoje em dia, porque a Dragão, ela é monstruosa até demais. Quando a gente voltou com o projeto da Dragão, agora esse projeto em PDF, em 2016, a promessa, nem sei se isso existe ainda no texto do Apoia-se, mas a gente prometia 50 páginas mensais no mínimo. E ultimamente a gente andava fazendo 130, quase 140. Esse mês eu consegui segurar um pouco para sair 100, 105. Uau! Porque tava muito pesado para trabalhar. Porque qual é a vantagem? Como o material é em PDF, você uma matéria maior não te ocasiona o custo maior. Exato. Então você pode fazer uma revista maior que não te acarreta em problema nenhum. Não há custo de papel, não há... Existe um custo de pagar o colaborador. Exato. Mas ele é muito pequeno dentro da vantagem de ter uma revista maior. Então, você, cara, em 2, 3, sei lá, 2, 3 pessoas, cara, que façam uma revista mensal de 20 páginas, 30 páginas, entendeu? Que você tem aí uma galera disposta a colaborar. Talvez não tenha ilustração, porque você não vai ter verba para ilustração se você não conseguir fazer um financiamento coletivo um pouco mais alto. Exato. Mas aí, dane-se, entendeu? Usa, sei lá, cara, usa a imagem copyright free, ou entre em contato com ilustradores que queiram, que topem uma permuta de verdade, né? Porque esse negócio, eu não gosto muito desse negócio de trabalhar por exposição. Mas se o cara é teu amigo e tá afim de mostrar, ou tá afim de treinar, o cara, sei lá, às vezes você pega um cara que nem se faz com tatuador. Não sei se acontece isso aí. Mas o tatuador, quando ele tá começando, sim, ninguém quer arriscar a pele, entendeu? Então, você tatua seus amigos, cara, a um preço baixo ou de graça. O desenhista, o ilustrador é a mesma coisa. Às vezes você tem um ilustrador muito em começo de carreira, que não vai ser um grande ilustrador agora, mas que serve pra tua revista, e a tua revista vai chegar em mais gente do que o blog dele. Então, de repente, você pode costurar acordos assim, entendeu? Fechado mais 2 ou 3 pessoas pra produzir artigos e acabou, entendeu? Você pensa em matérias que você pode fazer dentro dos... Aqui a gente tem essa facilidade da adaptação, né? Uma coisa que a gente tornou muito tradicional isso com a revista. Porque por que a gente criou a adaptação? Que é pegar uma mídia, uma propriedade de outra mídia e transformar em RPG. Porque as imagens entravam como um produto de divulgação. Porque entre aspas, como se fosse uma matéria jornalística. Você está divulgando o filme que acabou de sair. Exato. Entendeu? Então, se você faz 5 páginas falando de Game of Thrones, e aí você faz a sua interpretação como devia ser o final de Game of Thrones em forma de aventura de RPG, por exemplo. Entendeu? É um material que você pode escrever e você pode usar imagens de Game of Thrones para ilustrar. Sem pagar nada. Porque é material de divulgação. Então a gente fazia isso na revista porque era uma parte da revista que a gente não precisava pagar. A gente não precisava pagar o texto, mas não precisava pagar a ilustração. E a gente podia botar na capa. Então muita gente aqui no Brasil descobriu o RPG porque viu a Dragão Brasil com uma capa com o Pikachu. Porque tinha adaptação de Pokémon. Uau. E comprou porque tinha o Pikachu. E aí quando abriu foi ver que era RPG e descobriu que era RPG e começou a jogar RPG. Uau, isso foi claro. Entendeu? Com Dragon Ball, por exemplo.
Então, a Dragão Brasil desse mês, por exemplo, uma das matérias de capa é os caminhantes brancos, né, do Game of Thrones. Exato. Então, dá pra fazer muita coisa com isso. Dá pra usar foto, entendeu? Por exemplo, teve uma época que eu frequentava muito um bar aqui não, em São Paulo, chamava Borracharia Bar. E aí, eu resolvi fazer uma matéria de vampiro, em que eu transformava todos os meus amigos, frequentadores do bar, caçadores de vampiro dentro do universo de Vampiro à Máscara. Uau. E aí eu usei fotos de todo mundo, e a gente fez as fichas e tal, entendeu? Então existem várias soluções diferentes para você fornecer material para os jogadores. Lógico que aí no caso de Portugal, eu confesso que eu não vi os outros vídeos do canal, então não sei exatamente o que vocês fazem. Mas de repente, ver se existe uma demanda para isso, se as pessoas querem algo assim. Porque também existe uma coisa que uma parte disso é suprida pelos canais. Mas o canal é uma coisa meio volátil, né? Demais. Tipo, você assiste e acabou, entendeu? Sim, você não vai ficar consultando um vídeo, saca? Não. E a revista, ela tá ali o material. Então, talvez, se vocês criam coisas no canal, talvez você devesse passar a fazer PDFs das coisas que vocês criam no canal e juntar e convidar outras pessoas para escrever junto com você, entendeu? E começar a ir formando um público assim. E aí você começa a criar uma produção. Porque é aquilo que eu te falei, talvez a gente tenha tanta gente produzindo RPG no Brasil hoje, porque lá atrás eu e o pessoal da Dragão Brasil e outras pessoas de outros modos já estavam produzindo material nacional. Exato. Então as pessoas cresceram vendo material nacional sendo produzido e podiam olhar e falar, eu quero fazer isso aí também, entendeu? Se você não tem essa base, talvez quem começar hoje, né, a gente fala que você falou que o pessoal tá atrasado e tal, mas se vocês começarem hoje, talvez você tenha frutos muito mais rápido por causa da internet, entendeu? Exato. Talvez pessoas procurem querendo escrever, falam, puta, não achei que podia. Porque existe uma coisa maluca que às vezes, sem ver o negócio feito, a gente não tem ideia de que isso pode ser feito. Entendeu? A ideia de fazer uma revista em PDF não é uma ideia genial. É uma ideia simples. É uma ideia besta, óbvia até. Mas até alguém fazer, você não pensa assim, caralho, podia. Porra. Entendeu? Podia fazer isso aí, meu. Não é o fim do mundo. Você ter um programinha de diagramação, ainda mais hoje em dia, que com os RPGs indies, eles têm essa diagramação mais crua. Exato. Até por falta da experiência e porque também não é o foco dos caras. Você não precisa fazer uma puta diagramação. E aí você tem a base da diagramação, você só repete. Tipo assim, a diagramação da Dragão Brasil, eu fiz um template. Exato. E assim, em momentos especiais a gente faz uma coisa diferentinha, mas normalmente é aquele template. Isso facilita aquelas muito master pages, né? E depois entendeu? Por sessão. E aí você sabe o tamanho do texto, joga o texto ali e um abraço. Entendeu? E óbvio, a tua revista pode ir evoluindo com o tempo. Claro. Pô, deu um ano, apareceu mais gente, entrou um cara que manja de diagramação. Tipo, a coisa vai evoluindo. Obviamente, a parte difícil é fazer isso virar dinheiro. Claro. Essa parte é bem complicada. Mas se as pessoas não estão esperando necessariamente dinheiro, é fácil de fazer. E talvez, se elas não estiverem esperando dinheiro, talvez o dinheiro aconteça. Uau. Porque eu sempre quis ganhar dinheiro, óbvio. Mas eu nunca esperei estar 20 anos, 25 anos depois aqui e estar ganhando dinheiro. Entendeu? E ainda estar ganhando dinheiro com RPG. Porque a minha carreira de trabalho, ela é quase toda feita no RPG. Uau. Tem um breve intervalo, mas é quase tudo no RPG. Então eu acho que tem espaço sim, cara. Talvez aí falte alguém levantar a mão e falar, meu, sigam-me. Entendeu? Entendo. É fascinante como é como tu dizes, há ideias que não são assim geniais, são simples, é só fazê-las, não é? É fazer. Pronto, Sim. há é trabalhoso, é difícil,
mas é fazer. E uma coisa que tu tocaste aí, de facto, é muito, muito importante, que nunca me tinha percebido, embora eu seja uma nova chama aqui na comunidade portuguesa, porque há pessoal que pronto, já trabalha o RPG e dinamiza há muito mais tempo do que eu entrei neste esquema em 2015, enquanto o pessoal já em 2011 e 12 fazia coisas. Pronto, eu sou a nova chama e estou a tentar perceber porque é que eu olho para os outros países, vejo indústrias, vejo mercado e depois olho para o meu país, Portugal, e não vejo nada. Eu fico, porra, então. E tu disseste aí uma coisa muito, muito inteligente e muito, muito, muito interessante, que é, vocês faziam adaptações, não é? Fizeram e fazem, não é Sim. adaptações, é adaptações? Sim. Sim. De conteúdo, de filme, Game of Thrones, Star Wars, whatever, não é? Pokémon. Tu tocaste Sim. aí na questão do Pokémon. Nunca me passou pela cabeça que alguém pudesse comprar uma revista ou fazer o download de uma revista, tivesse na capa o Pikachu e sem querer, pimba, cai no RPG. Sim. Sim. É Hoje esse encontro é mais difícil porque, óbvio, né? A revista está sendo produzida dentro de uma bolha que é a bolha Yep. das pessoas que contribuem, que já entendem de RPG. Exato. Mas existe um. O cara, por exemplo, é mais difícil o cara pegar um mundo, um Forgotten Realms e botar na mesa pra jogar. O que é mais fácil? O cara botar o Forgotten Realms pra jogar ou botar o Game of Thrones? Tudo bem, eu sei que existe o RPG de Game of Thrones, a gente publica, mas Sim, sim. só por um exemplo. Game Entendeu? of Thrones. Ou botar um RPG baseado em alguma série famosa do momento. Entendeu? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Será que é jogar um sistema desconhecido? Ou você inventar alguma coisa com o cenário de Stranger Things? Entendeu? Yeah, entendi. Até pra você, óbvio, o cara que joga há muito tempo, não é isso que ele vai querer pro jogo dele pra sempre e tal. Mas é uma isca, é muito mais fácil você trazer jogadores usando pontos de intersecção, que são a paixão pelas coisas nerds e séries e filmes, do que você tentar trazer do nada com uma aventura que você inventou. Tipo, que óbvio, tem mérito, é legal. Mas se você quer pegar alguém que nunca jogou, a adaptação é uma isca muito perfeita. Entendeu? Aliás, O cara vai perguntar, o cara vai falar, RPG. Ah, mas é complicado. Eu falo assim, não, mas é legal. Tipo, você já sabe tudo, cara. Você assistiu o Game of Thrones inteiro. Você sabe todas essas coisas. Você não vai ter que inventar, tipo, sabe, decorar nada de cenário, de nada. Você já sabe. Você já assistiu. Você exato, entendeu? exato, exato. É giro porque tu falaste de Stranger Things e eu no outro dia tinha visto, pronto, quando confirmaste a tua vinda, eu fui pesquisar Dragão Brasil e a primeira que aparece, a primeira imagem no Google que apareceu-me foi o RPG Dragão Brasil Stranger Things. Então. É porque cara, assim, a volta da Dragão Brasil foi um negócio muito maluco. Porque a gente brigou com essa editora que fazia a Dragão. A gente teve um problema trabalhista com eles. Ok. E aí a gente rompeu. E foi um negócio muito, muito ruim, assim. Eu não queria mais saber de RPG também. Eu tive que voltar pra casa da minha mãe. Eu morava sozinho, eu tive que voltar pra casa da minha mãe. Foi um negócio bem traumático, assim. Então a gente pegou uma bronca, assim. Eu demorei muito tempo pra voltar a querer produzir RPG. Exato. E aí a gente não queria voltar a fazer a Dragão Brasil, falar de Dragão Brasil, virou uma coisa meio tabu, assim, saca? Mesmo porque, assim, no decorrer dos anos as pessoas pediam, tipo, por que vocês não voltam? Por que vocês não voltam? Exato. E a gente não tinha como voltar porque o sistema de publicação em banca aqui no Brasil praticamente morreu, Ok. entendeu? Então não tinha como voltar. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, cara, eu tinha saído do Stranger Things e eu tinha acabado de me mudar aqui pra Porto Alegre e eu tive uma virose. E eu fiquei muito, muito mal do estômago. E aí eu fiquei 3, 4 dias de cama. E aí eu levantei da cama e vim pro computador e eu não tava trabalhando, mas eu precisava fazer alguma coisa legal. Exato. E aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, embora as datas não batam, porque o Stranger Things é dos anos 80, a Dragão é dos anos 90. Mas eu pensei, falei assim, pô, e se tivesse sido na mesma época e a gente tivesse feito uma revista com capa de Stranger Things naquela época? E aí eu gosto de mexer no Photoshop e tal, e aí eu remontei o logo da Dragão,
E aí eu a imagem, envelheci, peguei todas aquelas as coisinhas que tinham na revista antiga, recortei, colei e fiz essa imagem. E eu falei, ficou engraçado, né? Eu vou postar, tipo, a galera vai curtir, né? E aí eu postei no Facebook, e aí teve 500 mil de reações. E aí a gente ficou meio chocado. E aí eu tinha pedido para um dos nossos colaboradores fazer uma matéria adaptando Stranger Things. E aí eu peguei essa capa e transformei num PDF com a matéria diagramada com a diagramação da época dos anos 90 também. E aí fizemos um PDF e botamos no site da Jambô. E aí botamos pra baixar e eles derrubaram o site da Jambô. De tanto baixar o Dragão. Uau! E aí a partir daí a gente começou a pensar que era idiotice não voltar. Pois. Porque se tinha 500 mil de pessoas interessadas na revista, tinha gente suficiente pra bancar alguma coisa. Exato. E aí que a gente foi, e a partir disso que a gente foi pensar num modelo de negócio, porque esse modelo de revista via financiamento coletivo recorrente não existia. Isso a gente praticamente inventou. Uau! E aí e acabou dando certo. Mas de certa forma entra também, né, nisso que a gente estava falando, que foi pela força. Se eu tivesse feito uma capa qualquer, talvez não tivesse dado tão certo. Mas como o Stranger Things estava muito no auge, Exato. e tinha todo o negócio de RPG na série e tal, acabou batendo as duas coisas juntos e deu certo. Então a adaptação tem gente que, assim, pessoas puritanas do RPG não gostam de adaptação, ou pelo menos não gostavam. Na época que a gente fazia, nos anos 90, tinha muita crítica desse pessoal que Exato. nunca fez nada que preste e nunca, enfim, até hoje não faz. Mas é uma ferramenta muito legal pra trazer gente, porque um dos segredos da gente foi justamente fazer esse crossover dessas coisas nerds como adaptação e de usar desenhos na época no estilo de mangá, porque a gente trouxe quem gostava de mangá pro RPG. Exato. Entendeu? E Fizeram levou quem essa gostava ponte. de RPG pro mangá. E aí a gente trouxe quem gostava de Pokémon pro RPG, quem gostava de Senhor dos Anéis pro RPG, tudo que saía, quem gostava de filme da Marvel a gente não chegou a pegar, mas enfim. Você começa a trazer, porque o público do RPG puro, ele é muito pequeno. É. Então você precisa abrir isso de algum jeito e trazer pessoas de outro lado. Entendeu? É como fazem as streams hoje. As streams fazem esse papel. Porque, por exemplo, a gente tem o Azecos aqui no Brasil. Que é o maior streamer. Então, mas o Azecos pega uma galera que não lia as nossas coisas. Pega um pessoal que veio da stream de game. Exato. O cara entra na Twitch procurando game, sei lá, e aí dá de cara com aquilo lá e fica louco, e quer saber o que é, e aí passa a acompanhar, e aí passa a comprar. É um cara que chegou por uma outra via completamente diferente do cara que veio pela Dragão. Então as streams têm sido muito importantes nesse sentido. E não deixa de ser um crossover. Entendeu? Poxa. Então, sei lá, talvez você juntar tudo, você jogar uma stream de um RPG que é adaptação de Game of Thrones ou de qualquer outra coisa. Entendeu? E vocês adaptavam tudo para Tormenta ou não? Ou era uma coisa genérica? Não, a gente adaptava pra GURP e pra 3DT. 3DT, esse cenário tá há muito tempo com a gente também. Exato. Porque o 3DT é um cenário simples, mas genérico. É os Defensores de Tóquio, não é? É que existia o Defensores de Tóquio, que era uma edição que era uma piada. Exato. Era o Defensores de Tóquio, era uma revista, edição especial da Dragão, que era feito pra você jogar com heróis japoneses de mangá e anime, só. Exato. E aí uma vez eu fui na casa do Marcelo Cassaro, do Capitão Ninja, e aí eu tava saindo e ele falou, pô, eu tô quebrando a cabeça aqui, cara. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu queria criar um sistema genérico na Dragão que substituísse o GURPS. Mas eu não consigo ter ideia. Ele falou, eu queria um sistema que fosse fácil, que fosse rápido, que tivesse pouco atributo. Uau. Eu falei, você já tem, é o Defensor de Tóquio. É só se transformar aquilo em genérico. Ele... É verdade.
E aí ele transformou em genérico. E o Defensores de Tóquio foi um sistema que a gente já tentou matar, entre aspas, umas 2, 3 vezes. Que a gente ficou sem produzir nada. E os fãs encheram. Os fãs brigaram com a gente pra trazer de volta e publicar. Até que a gente fez outra versão. Tentaste matar um sistema e ele não permitiu. O sistema é mais forte. Sim, porque o Cassaro queria que o 3DT Sim. fosse um sistema simples que você aprendesse a jogar RPG. Aí Exato. você aprendia a jogar RPG, jogava 6 meses e ia procurar outra coisa mais legal. Exato. Mas as pessoas não iam procurar outra coisa mais legal, elas achavam legal o 3DT. Exato. E até hoje acham. Então as pessoas queriam material e a gente continua fazendo. Então hoje vocês ainda criam, ou seja, criam material para Tormenta, para ter 3DT, é isso? Sim. A revista mesmo tem. Por exemplo, essa edição, a edição 143 que sai semana que vem, da Dragão, ela tem uma matéria sobre como construir super-heróis em 3DT e dá um micro cenário, uma proposta de campanha, uma hipótese de cenário em que 2 super seres aparecem, opostos, e a partir do momento que eles aparecem do nada, algumas pessoas começam a ganhar superpoderes e eles estão recrutando gente, tipo, pro bem e pro mal. E aí tem isso lá, com as regras e tudo. É muito interessante. Mas antes de haver Tormenta, né, vocês faziam então a adaptação das várias coisas, né, para o GURPS e 3DT. E depois... E a AD&D também, na época. A AD&D, perfeito. Depois, quando criaram Tormenta, lançaram-no via Dragão Brasil ou foram 2 monstros diferentes que se juntaram no futuro? Mais tarde. Não, a Tormenta era publicado dentro da Dragão Brasil também. Aí a gente passou a fazer as matérias que eram genéricas antes não eram mais genéricas. Agora Exato. tudo que era fantasia medieval passava a ser Tormenta. Então faz sentido. Vocês fizeram o vosso jogo, o Tormenta, né? Vocês fizeram Tormenta logo para aquela comunidade que já estava por trás do Dragão Brasil. E então, de certa forma, se calhar até esculpiram o Tormenta, o design e as regras de jogo e tal, se calhar para a necessidade dessas pessoas. É porque na época o Tormenta ele era só um cenário, né? Exato. Ele era só um mundo de campanha Uhum. que você podia usar ou com o manual de 3DT, ou com o seu manual de GURPS, ou com o livro Jogador e Livro do Mestre de AD&D. Isso é uma loucura. Então saía a regra pros três sistemas. Uau, que loucura! Aí depois, aos poucos, a gente foi abandonando. Aí a gente Exato. abandonou o GURPS. E aí depois a gente abandonou o AD&D, aí ficou só 3DT. E aí quando saiu a licença aberta da 3ª edição, aí a gente adotou a licença aberta do D&D, 3ª edição. Uhum. Aí depois disso, aí depois que acabou a licença aberta, que entrou a 4ª edição, aí a gente fez o nosso. Aí Exato. o sistema próprio mesmo, que é o Tormenta RPG. Pronto, e que hoje faz 20 anos, hoje, entre aspas, né? Que Faz agora 20 anos, pá, e é espetacular. A televisão, olha, mais uma vez, eu tiro-vos o chapéu. Eu não tenho chapéu, mas tenho fones. Tiro os fones, eu tiro-vos o chapéu e dou-vos os imensos parabéns, porque de facto vocês têm aqui um Obrigado. trajeto de 20 anos muito bonito de se conversar, de se falar e de se mostrar. E comparando aqui ao cenário que nós temos hoje em Portugal, pá, é quase vergonhoso esta comparação ser gigante mesmo. Fogo, olha, parabéns, bom trabalho, Trevisan, muito bom trabalho. Obrigado. Beijinho. Obrigado. Olha, alguma coisa que queiras aqui adicionar para os nossos patronos que estão a ouvir isto? Eu acho que, vocês têm que começar a produzir RPG aí também. E, pô, eu queria ver muito um cenário legal aí também, de verdade mesmo. Fazer a Bugbear Portugal, sei lá, inventar uma revista aí. Olha, é começar a empurrar pessoas. E no que diz respeito às editoras, eu não sei como são as editoras aí, mas talvez pressionar aí pra galera trazer coisas, ou traduzir coisas, ou trazer Tormenta, ou sei lá. E óbvio, né, vocês podem colaborar com apoiar o nosso financiamento pelo tanto o físico, né? A diferença é que o físico tem que entrar em contato com a editora por questão de frete e tudo. Exato. Quanto o PDF, né? Porque, pô, de repente
cai no gosto de vocês aí, pô. Imagina, a gente vai até Portugal aí num evento, bater um papo, conhecer. Olha, fica aqui o convite, não é? Fica aqui o convite para o Roll Lisboa, que é um evento que nós fizemos a primeira Que edição legal. o ano passado. Fizemos a primeira edição, que é um evento de RPG. Pronto, e foi num dia ruim, foi 27 de dezembro, porque tivemos 20 dias para fazer o evento. Foi do género, vamos fazer um evento de RPG. Vamos, e fizemos em 20 dias. Foi Mas louco. isso que é bom. Foi louco. Este ano é num fim de semana, num fim de semana de setembro, mas nós ainda não lançamos. E somos nós, o Roll Iniciativa, juntamente com o grupo Roleplayers de Lisboa, que são os dois grupos mais dinâmicos, que se juntaram e que estamos a fazer agora a segunda edição, que é uma coisa, para ser uma coisa mais a sério. Se estiveres por aqui, olha, dá um saltinho. Eu depois mando-vos mais informação, está bem? Pô, legal. Eu ainda quero conhecer Portugal, ainda não dá. Ainda não tá dando pra viajar, não. O negócio tá pesado aqui. Está pesado. Então agora com o Tormenta 20 vais ter trabalho até. Vais ter muito trabalho. Não. Porra, mas eu ainda quero, pô. Eu fui pra Europa uma vez só e fiquei numa cidade só e não saí. Eu ainda tenho vontade de viajar e conhecer legal, hein. Com tempo. Aliás, nós também queremos muito que o Roll Lisboa comece a rodar e a rodar dinheiro, não é? Para que nós possamos depois eventualmente convidar pessoas e trazer esses designers, editoras e não só, criadores de conteúdos para o evento. Mas aí está, como tu viste, nós estamos a dar os primeiros pontapés. O que é impressionante. Mas eu acho que é isso aí, meu. Tem que ter alguém fazendo. Sim, tem de ser. Entendeu? Em Pode ser pouca gente, 2019 os primeiros pontapés, já viste? Como é que é? Mas tá ótimo, Tá ótimo. Quando a gente começou aqui no Brasil, a gente tava com um atraso de 20 anos em relação aos Estados Unidos, então. Pois. E estamos aqui. Então, se não começar não vai. Exato. Mas eu tenho certeza que obviamente a gente não pode se responsabilizar pelo mercado editorial, porque aí, né, não é a gente que manda, né? Claro. Mas em termos de produção de jogos, hoje em dia você encurta o espaço muito rápido por causa da internet. Se tiver uma galera fazendo filme, né, e tipo assim, óbvio, né, eu dei a solução da revista, mas isso é a nossa solução. Claro. De repente existem outras soluções aí, entendeu? Yeah. Eu acho que por causa da internet você junta mais gente, produz mais rápido, divulga mais rápido, entendeu? Tipo, dá pra traçar um intercâmbio aqui, pô, eu quero que a galera assista aí o seu canal e curta as coisas que vocês fazem, aí já começa um intercâmbio Brasil-Portugal, a gente, vai... Yeah. Nós também queremos muito isso, aliás, nós andamos a falar com vários designers brasileiros. Primeiro foi o Diogo Nogueira, depois já falámos com o Júlio Matos, agora estamos a falar contigo, depois vamos falar com o Guilherme e por aí. Já estou a falar também com o Gontijo, que também faz coisas assim muito indie, que é o Guilherme Gontijo, acho eu. E pronto, e nós queremos falar com mais designers brasileiros e escritores e criadores de conteúdo para criar esta ponte, porque é muito estranho que partilhamos a mesma língua, não é exatamente igual, mas é muito semelhante, não é? E de certa forma há um afastamento assim estranho. E nós queremos juntar mais as comunidades. Porque acho que é bom para os dois lados. Eu acho que o brasileiro é meio idiota. Sabia? A gente é muito. Não diz isso. Não, mas é verdade. Verdade. A gente é muito tonto, cara. A gente não pensa nessas coisas, sabe? A gente é muito autossuficiente, entendeu? A gente esquece, tipo. E às vezes não é nem maldade, mas é muito tipo. Às vezes eu falo, por que eu não sei nada sobre RPG na Argentina? Exato. Entendeu? No Uruguai. Eu tô aqui, cara, eu tô do lado do Uruguai. Exato. Entendeu? Não sei. Curioso. A gente tem que começar a mirar, olhar mais pra fora. Mas tu também já se viu que tu tens muito trabalho em cima da tua mesa, por isso é normal. Quem diz, mas eu percebo, quando tu dizes é a comunidade, não é? É que assim, é o que eu falei, eu nunca falo pelos indies, porque, claro, pelo amor de Deus, quem os caras mais correm atrás dessas coisas diferentes são eles. E eu não acompanho o movimento da comunidade, seria injusto e idiota e escroto da minha parte ficar falando por eles. Mas a gente, assim, tipo, não é nem uma maldade, sabe? Não é nenhum tipo, foda-se, tô nem aí. Mas é tipo, é que eu acho que a gente.
assim, a vantagem que a gente tem é saber aproveitar as oportunidades, entendeu? Tipo, eu lembrei de vocês por causa da entrevista com o Adam Koebel. É. E aí eu de fato pensei, falei, pô, eu quero participar. E, pô, vamos conversar. E Porque eu, de fato, e assim, ó, as pessoas me conhecem aqui, eles sabem que eu sou muito honesto, sou muito sincero. E eu gostei muito do jeito que você correu a entrevista. Tava Gostei muito das cansado. nossas conversas. Mas eu gostei muito das nossas conversas, eu gostei muito, eu gosto de pessoas, às vezes, pelo jeito que elas trabalham, você sabe. Pelo jeito que as pessoas trabalham, você vê como é que é o caráter da pessoa, qual que é a vontade da pessoa, entendeu? E eu senti isso muito em você, cara. Ah, obrigado. Vocês, no caso. Então dá pra ver que é uma coisa honesta, é uma coisa legal, é uma coisa, pô, feita com sinceridade. E eu acho que todo tipo de coisa feita assim precisa ser incentivada, cara. Então, se eu aqui puder, o que eu tô falando, as bobeiras que eu tô falando, servirem de algum incentivo, eu já tô feliz, cara. Daqui 6 meses você falar, caralho, mano, juntei mais 5 caras e tá rolando e tá foda. Pô, beleza. Depois vocês me colocam como patrono do RPG português e tá, e tá tudo ótimo. Perfeito. Tudo. Né? Olha, eu digo-te uma coisa, eu estou com uma extrema vontade de sair daqui e fazer a Bizarma Portugal. Bizarma é uma criatura que nós temos aqui que conhece Attack on Titans, de certeza. Ah, sim, sim. Estás a ver os gigantes grandes? Assim mesmo É grandes. que eu não tô acompanhando, mas eu só sei aquele careca grandão. Sim, mas estás a ver os gigantes grandes do Attack on Titan. Pronto, um gigante. Um gigantão. Nós em Portugal temos a Bizarma, que é um gigante que a cada passo que dá passa um vale, uma montanha, que é tão grande. Yeah. Então, fechou. Yeah? Nós temos tantos monstros fixes e o mais giro é que o português não conhece sequer, ou poucos. E por isso, eu, por exemplo, todas as segundas-feiras, amanhã, vou estar aqui num programa chamado Monster Monday, não é? A segunda-feira monstruosa, em que, pronto, como nós não temos aqui o sistema português, então sou eu a converter estes monstros para D&D. Então estou lá com o chat, estou ali com o pessoal manda ideias. Isto devia ter um ataque assim, devia ter um ataque assado. E estou lá eu sozinho com eles, a escrever. Está a ser muito giro. Mas pronto, mas de facto, olha, para dizer que sai da nossa conversa com muita vontade de fazer uma revista. Faz, bota aí esse nome aí, como é que é? Bizarme? Bizarma Portugal. Acho que foi isso que disseram. Nem sou eu que estou a dizer que disse. Foi alguém no chat hoje, há bocado, que disseram assim: vamos fazer a Bizarma Portugal. E eu fiquei logo aqui com ela. Então já vê quem é e já chama junto. Ué? Viste? Se tiver. Cara, assim, ó, por exemplo, você não faz esses monstros aí? Você não faz esses monstros? Estou a fazer. Segunda-feira? Estou a fazer, Então, junta tudo. Junta os monstros. Junta, vai ter o quê? Faz um editorial. Aí coloca os monstros, pede pra alguém fazer uma aventura, se tiver uma ideia de aventura. Exato. Deu 10, 15 páginas, já era, uma revista. Fechou, PDF. Entendeu? Uau. Quer dar de graça? Dá de graça. Cria público, dá de graça, foda-se. Exato. Entendeu? Para as pessoas começarem a entender que você pode consumir o material desse jeito. Porque é o que eu te falei. Quando você faz em vídeo, a coisa fica muito perdida. Você não junta. É muito difícil acompanhar. Agora, se você criar coisas que o cara pode pegar, imprimir e botar na mesa dele pra jogar, o cara passa a acompanhar. De facto, olha, espetáculo. Muito. Tu estavas há bocado a dizer se as tuas bobagens, né? As bobagens que estavas a dizer, se ajudarem, eu acho que vão ajudar muito, Trevisan. Porque tu tens 25 anos de experiência, não é? Aí contigo, e não é por acaso estás a dizer isso, não é bobagem nenhuma. A sério. Porque assim, ó, eu acho que existe um pensamento de que quem produz não quer que as outras pessoas produzam porque não quer concorrência. Tipo, não, cara, eu quero que todo mundo produza. Claro. E aí, obviamente, eu quero que as pessoas escolham o meu. Se eles estiverem na dúvida entre dois, eu quero que escolham o meu. Claro. Mas assim, não é uma montanha, entendeu? É uma planície, tá? Cabe todo mundo. Exato. Entendeu? Quanto mais gente.
quanto mais gente faz material de RPG, mais pessoas jogam RPG, mais pessoas consomem RPG e mais pessoas vão querer consumir coisas diferentes de RPG. Tipo, ninguém engole o outro. Tipo, tem poucas coisas que concorrem diretamente, entendeu? Então, meu, eu acho que você tem que fazer. E se eu puder mandar, manda todo mundo, os brasileiros, e aí também ver qual é que é, bicho português aí. Vamos ver, olha, vamos dar pontapés de saída e ver o que é que vai dar. Olha, Trevisan, obrigado, não te quero tirar mais tempo, foste muito fixe. E pessoal aí, patronos, obrigado por nos apoiarem. Pronto, vamos ver no que é que estas sementes vão dar e se calhar vão começar a nascer novas coisas. Tchau pessoal, obrigado por nos apoiarem. Falou, tchau, tchau. Valeu.